Bom dia. Um pouquinho mais de voz hoje, então espero que vocês consigam me ouvir um pouquinho melhor. Bom, como eu havia falado, a segunda parte a gente vai falar desses primeiros artistas que são considerados os primeiros artistas realmente a desenvolver uma carreira que a gente pode identificar claramente como de pintores e escultores que assumem esse papel profissionalmente e que são considerados os introdutores da forma de fazer arte no Paraná. Apesar do termo que é muitas vezes aplicado ao Alfredo Andersen como pai da pintura paranaense, eu acho muita responsabilidade, né? Então, assim, ele é o pintor que a gente começa a conversar sobre hoje e que vocês irão fazer a visita ao museu a semana que vem. Bom, o Andersen, a gente basicamente precisa compreender em três domínios. Um que é como pintor, que é o que nos mais interessa aqui. O segundo, como animador cultural, porque dando continuidade ao trabalho de Mariano de Lima, o Andersen vai buscar uma profissionalização, uma institucionalização, que só vai acontecer com o último tópico que a gente fala rapidamente, que provavelmente o professor Fernando Bini vai abordar com vocês, que são a criação do Salão Paranaense e a Escola de Música e Belas Artes. Então, até chegar a esse momento, há muita batalha, muita ação social, cultural, participação junto às instituições administrativas, para que Curitiba possa ter uma estrutura mínima que a gente possa considerar necessária, tanto para a produção de arte, quanto para a venda e a preservação de arte. Tá? Os museus são um passo muito posterior. Okay? Então, a gente tem um tempo que as coisas vão acontecendo para essa estrutura que hoje a gente vê em alguns momentos em processo de reformulação. Tá? A gente está aqui no começo de tudo, vamos dizer assim. Todos os artistas que a gente viu até agora são artistas significativos, mas cujo impacto social é relativamente restrito. Eles chegam para nós num contexto histórico posterior, né? Eles têm impacto nas suas localidades, mas eles são resgatados a partir dos estudos do Newton Carneiro. Tá? Então, isso quer dizer que, para o conhecimento amplo da sociedade curitibana, isso vai acontecer a partir dos anos 50. Tá? Eles são significativos em Paranaguá, na Lapa, mas esse conhecimento que a gente chama de História da Arte do Paraná é posterior. Andersen, ao contrário, é um artista que começa a ter essa divulgação do seu trabalho por causa do momento histórico em que ele chega em Curitiba. Ele chega no momento em que a cidade e o estado do Paraná, começando por Paranaguá, está numa criação de estrutura, principalmente após a separação do Estado de São Paulo. Então, você tem uma criação de estruturas administrativas e sociais que favorecem a criação de determinados tipos de, vamos dizer, coleções de quadro. Num primeiro momento, as galerias. Então, que o próprio Mariano de Lima ainda vai ser uma figura importante. A criação da galeria é o registro das personalidades públicas que integram aquelas instituições. Então, quem trabalha com pesquisa no Paraná conhece alguns acervos que têm o seu núcleo primeiro, como em termos de pinacoteca, como esse núcleo de retratos, e depois alguns tipos de pintura que representam a instituição ou o local onde essa instituição está. Tá? Então, essas são o que a gente pode dizer de pinturas que são pinturas aplicadas e que são requeridas imediatamente pelas instituições públicas e privadas instauradas no estado do Paraná. Tá? O Andersen vai ser um artista importante para esse contexto, porque ele vai servir a essas necessidades, mas também a necessidade de uma classe que começa a surgir
que a gente identifica como uma classe burguesa, que deriva, então, já de uma relação não somente da administração pública e das questões que a gente pode dizer ainda de uma administração imperialista ou monárquica, que deriva aí da produção agrícola, da produção manufatureira e do comércio que começa a se estabelecer. Tá? Então, por um lado, ele chega num momento um pouco mais propício. Okay? Bom, o Andersen, como o próprio Mariano, ele tem uma carreira ampla, né? Pintor, decorador, cenógrafo, desenhista e pintor. Ele é um norueguês e a gente precisa um pouquinho, nós como pesquisadores da arte, muitas vezes nós somos influenciados por uma forma de analisar as obras de arte através da ótica francesa. Mas a ótica francesa nem sempre nos auxilia a compreender a particularidade de alguns artistas. Essa ótica, ela é importante porque ela vai imperar nas academias, ela vai permear uma forma de fazer arte na Europa e preparar esses artistas de uma forma um pouco similar. Mas a gente precisa entender os percursos específicos dos países onde esses artistas estão. Então, para estudar a história da arte do Paraná, claro que a gente tem que entender um pouco da tradição francesa de fazer arte, mas a gente precisa entender a tradição alemã de fazer arte, porque muitos dos nossos artistas vão à Alemanha, muitos dos nossos artistas serão influenciados por estarem dentro da cultura alemã. Da mesma forma, a gente precisa se relacionar com a forma de fazer arte da Itália, né? Porque algumas vezes, quando a gente estuda a história da arte, a gente nem percebe, né? Que a gente vai mudando de país e vai parecendo que tudo está igual, né? Cada país vai ter um tempo onde uma manifestação artística vai ganhar destaque, e essa manifestação artística será significativa em termos de mostrar o que naquele contexto, aquela sociedade ou aquele grupo de artistas decidiu ou caminhou em prol de para realizar. E que numa comparação geral com outros contextos, essas manifestações mostram-se diferentes ou de interesse. Portanto, a história da arte, muitas vezes, ainda usa premissas, que são premissas do século XIX, para estudar o que é relevante, mas entender relevante como aquilo que se destaca, que ganha relevo, não que necessariamente é a mais importante para determinados contextos. É num cômputo geral da história da arte, porque mostra diferença. Então, a história da arte regular, muitas vezes, é a história da diferença. Por que eu estou chamando a atenção disso? Que quando a gente estuda o Renascimento, a gente parece que o mundo está resolvido entre Roma, Florença, Siena, e principalmente depois vai para o Barroco e fica ali. O mundo está todo resolvido ali. De repente a gente sai dali e vai para outras localidades da Europa, né? Principalmente para a Alemanha, para a Inglaterra. E a gente só vai pensar na Itália depois, no começo do século XX. Tá? Então, a gente não acompanha, muitas vezes, o desdobramento específico de determinadas manifestações culturais, determinadas formas de pensar em determinadas localidades da Europa. Mesmo quando a gente vai a turismo, a gente vai, né, para esses momentos específicos. Mas a gente não acompanha o desmembrar dessas manifestações. O Andersen ele foi educado na Dinamarca, ele foi educado na Noruega. Então, geograficamente, você já vê a diferença de onde que está a França. Apesar dele ir à França, apesar da escola dinamarquesa estudar um pouco e sofrer a influência da arte francesa, a influência maior é da arte alemã. E o percurso da formação na Dinamarca, no contexto que o Andersen estuda, é o contexto que está relacionado ao neoclassicismo, à instauração de uma academia de belas artes da Dinamarca, com um perfil próprio. Mas, ao mesmo tempo, onde você vai ter um caminhar muito forte do romantismo. Tá? Então, quando vocês forem estudar a arte
para estudar Andersen, por exemplo, você precisa estudar a arte da Dinamarca, você precisa estudar a arte da Noruega, para ver a relação que se manifesta como uma questão própria dele. Claro que Andersen era um indivíduo do mundo. Ele era filho de um indivíduo vinculado à marinha mercante, que queria que seu filho fosse um engenheiro mercante, da marinha mercante, mas o Andersen manifesta uma relação desde pequeno para as artes visuais puras e não aplicadas, né? Andersen era uma figura rebelde, mas comportada, mas na ótica da Dinamarca. A gente precisa entender, eu volto a insistir nisso, entender as particularidades culturais que desenham esses indivíduos, né? Porque algumas vezes a gente olha com a ótica francesa como se todos os artistas fossem iguais, tá? O Andersen era um indivíduo que falava francês, falava alemão, falava norueguês. Então, obviamente, devia falar norueguês, dinamarquês, numa variante do norueguês aí, principalmente porque no contexto em que ele nasce na Noruega, eles estão sob o domínio alternado sueco e dinamarquês, e, portanto, tem a impossibilidade de falar o norueguês. O norueguês é proibido, né? Então, ele é um indivíduo que vem de uma sociedade bastante estabelecida. Quem já teve a oportunidade de estar ou ver fotos ou ver filmes que passam nessas localidades, a gente pode dizer assim, a Dinamarca e a Noruega, a Dinamarca mais até, é o top de linha da sociedade, né? Dinamarqueses e finlandeses é o que você pode dizer assim, em termos de qualidade de material, qualidade de comportamento social, organização, e, ao mesmo tempo, o romântico, né? Então, que ao mesmo tempo você tem todas essas regras, mas você quer uma outra coisa. Porque nesse contexto, nesses países, a natureza é um elemento forte no discurso romântico. Mas a natureza é um elemento forte também para aquelas sociedades, né? A natureza lá é diferente da nossa natureza. A gente brinca, né, que a natureza brasileira é generosa. A natureza dinamarquesa, a natureza sueca e a natureza norueguesa, ele não é que ela não seja generosa, mas ela é volumosa, né? Ela é presente, ela é violenta, né? Quando o homem existe onde a natureza permite que o homem exista, é um pouco diferente, né? Então as relações são diferentes quando a gente fala de romantismo. Mas aqui, quando a gente fala do Andersen, portanto, eu estou um pouco para vocês entenderem o homem Andersen, mas para entender a relação dele como pintor, a gente precisa compreender que ele era um indivíduo com abertura para a arte pura e para a arte aplicada. Apesar de que a preocupação maior dele era com a arte pura. Tá? Ele tem um período de criação bastante longo. É um artista que a gente tem a possibilidade, é um dos primeiros artistas que residiram no Paraná, que atuaram no Paraná, que a gente consegue fazer um percurso de toda a sua produção, porque a própria história do Andersen fez com que algumas pinturas ganhassem destaque pela qualidade técnica, algumas obras pela qualidade emocional dos proprietários para com as obras. Isso é, porque representam membros queridos da sua família, porque representam possessões da família, né? Porque ter um Andersen é diferente de você dizer assim, eu tenho um Joãozinho da esquina, né? Então, com o peso do tempo e do próprio nome do Andersen, isso foi dando nobridade para a obra dele. Isso fez, e isso eu quero colocar para vocês para não esquecer, que nem a própria Cláudia chamou a questão da Iria Correia, né? Não é um demérito, mas quando você tem muito acumulado, as pessoas acabam não dando tanto valor, né? E a obra do Andersen está espalhada entre os colecionadores. Nós temos bons exemplares em acervo público, mas o melhor dele está nos acervos privados.
Tá? Então, assim, vocês vão ter chance no Museu Alfredo Andersen de ver boas obras do Andersen. Vocês vão ao Paranaense de ver boas obras do Andersen. Mas a obra boa dele mesmo ainda está na mão dos proprietários. No próprio Musa, né, Ronaldo? O Musa também tem alguns Andersens bastante significativos. Mas também, entendam o percurso de entrada, que é um elemento importante para quem está pesquisando História da Arte do Paraná, para entender como é que essas obras vão entrando nessas coleções, ou como essas coleções vão se caracterizando. Tá? Andersen ainda é um grande valor de mercado. Então, se a gente brincava aqui anteriormente, né, aqui a gente tem um Lang de Morretes. Só para vocês terem ideia, esse está R$24 mil. Tá? Isso não é um valor de Andersen. Tá? Isso é de um discípulo de Andersen. Então, por aí você calcula o quanto, em termos mercadológicos, o Andersen significa ainda com o valor emocional agregado à obra. Tá? Porque você precisa muito, se eu vou cortar o seu cabelo, quanto você vai querer, porque você gosta dele, você não só o cultivou para venda, não é? Então, quanto mais eu vou ter que pagar para você ceder o seu cabelo? Desculpa a comparação chula e banal, mas é um pouco para você entender como é que acontece com o Andersen. E a obra dele, gente, as pessoas têm carinho com a obra do Andersen. E a gente brinca um pouquinho que isso tem a ver com a personalidade dele. Né? Dizer, porque a convivência social com ele criou relações para com as obras. A gente divide o período de criação dele em duas fases. O período europeu, que é o período em que ele viveu na Noruega, que ele se formou lá, e também uma fase do período de passagem dele da Noruega para o Brasil. E o período brasileiro, que é o período que mais nos interessa, em que ele produziu em Paranaguá e em Curitiba. Andersen também nos legou uma gama maior de produção temática. Isso mostra, de novo, um artista com maior habilidade, um artista com um mercado mais aberto, que exige temas diferentes e que, em momentos específicos, ele vai se dobrar ao mercado. Tá? Perdão. Ele fez vários retratos, alguns autorretratos. Ele não é o nosso mais importante autorretratista, vou dizer. É um discípulo dele, não é ele. Mas ele fez alguns autorretratos muito interessantes. Ele fez muitos retratos sob encomenda, que é onde essas galerias estão registradas. Alguns desses retratos são com base em fotografia, alguns com o modelo posando, mas também não é o melhor do Andersen. Os retratos de afeição, sim, que são os retratos dos filhos, dos netos, dos amigos, são os retratos que ele fez que mostram um interesse pelo tema, pela pessoa que ele está representando. Ele tem várias paisagens e que se diferem em três temas, se dividem em três temas. As campestres, então, que mostram a região principalmente dos Campos Gerais, tá? Algumas partes aqui de Curitiba, mas uma maior parte dos Campos Gerais. Marinhas, colocadas aqui entre aspas, porque não são necessariamente marinhas, são representações que contêm grande quantidade de água natural acumulada. Então, às vezes, é o tanque do Bacaxiri, às vezes é um lago, é um rio, e algumas cenas marinhas mesmo, que ele está no mar ou de frente para o mar. Tá? E algumas cenas urbanas, muito poucos. Apesar do Andersen ser um indivíduo urbano, a gente tem alguns períodos dele de morada na Noruega, na convivência com esses grupos que viviam fora dos núcleos urbanos em momentos de verão na Noruega. Ele era um indivíduo urbano, era da natureza dele, morar na cidade, mas não necessariamente a cidade era tema dele. Tá? As cenas de gênero é onde está o melhor dele. Tá? São que mostram pessoas fazendo determinadas atividades cotidianas, e muitas dessas pessoas são pessoas que são amigos dele, filhos dele, parentes dele, nessas atividades bastante corriqueiras, mas que mostram a intimidade, que mostram a qualidade que ele tem de agregar esses elementos que estão nas outras cenas. Isso é o retrato,
a composição mais complexa, a paisagem, o cenário. Andersen é um artista de cenários mais complexos. Ele tem, então, uma busca por uma caracterização de personagens em estados de espírito. Então, algumas questões, como mostrar felicidade, tristeza, em algumas dessas cenas de gênero é perceptível isso, mas não era uma busca pessoal dele. Tá? Isso aparece em algumas cenas de gênero. A gente também tem na produção dele cenas mitológicas, religiosas, estudos de figura humana e representações de animal. Mas isso são, como eu diria para vocês, detalhes, 1, 2, 3 quadros nessas categorias. Por que é que eu estou sendo tão precisa em falar de Alfredo Andersen? É que eu trabalhei 10 anos no Museu Alfredo Andersen como professora e trabalhei no resgate, no trabalho que a gente pretendia fazer, mas tudo no Brasil o que a gente consegue fazer, que é o início do catálogo Raisonné dele. Então, que é o primeiro volume que a gente fez do registro de todas as obras que o Museu Alfredo Andersen conhece, designadas como de Andersen, e que nos permitiu, então, estudar a possibilidade visual que ele fez. Né? De novo, também uma facilidade de ter um museu biográfico. Então, todas as obras dele, as pessoas buscam levar e ser registrada para ele. Bom, o Andersen, no período europeu, é um período em que está, vamos dizer assim, a juventude dele, na fase em que ele vai estudar, conviver com personalidades importantes da Noruega. Knut Hamsun, um autor importante, prêmio Nobel da literatura, com um livro chamado A Fome, é uma das figuras com as quais ele vai conviver e do qual ele faz um retrato, que fica entre um retrato oficial e um retrato afetivo. Ele tem essa convivência com a Marinha, né? Então, por causa da Marinha Mercante, por causa da Noruega, né? De novo, a gente sempre olha muitas vezes para a obra de arte pelo nosso olhar, né? A gente, algumas vezes, para estudar a obra de arte, a gente tem que mudar de lugar. Como dizia o Fulvio, você tem que ser a loira fantasma e não a representação que tem a loira fantasma, né? Então, você tem que estar dentro do Andersen para entender o universo que ele representava. A Marinha faz parte da história dele, mas não necessariamente é um tema que ele vai gostar posteriormente, ok? Então, é o período em que ele estuda na Noruega e na Dinamarca, e é onde a gente tem a representação da vida marítima, que são as paisagens vistas do barco e dos hábitos dentro do barco, muitas vezes, nesse período em que ele se desloca da Noruega e que deveria encerrar em Buenos Aires, mas que, como se brinca, quando ele caiu do navio em Paranaguá, né? E aqui ficou. Bom, esse é um exemplo de representação que faz parte da coleção do Museu Alfredo Andersen. Algumas obras dessa fase são de pequenos formatos, o retrato de Knut Hamsun não, mas algumas são de pequeno formato. Posteriormente, ele executa obras em maior proporção, até por causa da relação econômica perdão, da feitura desses quadros. O Andersen, eu sempre chamo a atenção que ele é um artista que vai mostrar para você o humano, né? A paisagem sempre domina quando tem a paisagem, mas o humano é presente na paisagem. Então você não tem só a construção, a moradia, mas você tem as figuras humanas, essas duas senhorinhas, aqui no primeiro plano, né? Colocadas aqui. Esse é o retrato do Knut Hamsun, onde você vê um retrato oficial, né? Um retrato que vai fazer parte, então, de um museu oficial da Noruega, mas onde é um retrato que ele tem afeição, tanto que ele trouxe para o Brasil quando ele foi pela última vez à Noruega.
mas já mostra alguns aspectos que eu falava para vocês dessa questão do psicológico por causa do olhar, né? O literato olha para o observador e os elementos na mão. O Andersen vai ter, muitas vezes, nesses retratos oficiais, que é uma tradição dentro da escola retratista, mostrar alguns elementos significativos colocados na mão, ou apontados pela mão, ou assinalados na mão. Nesse caso, né, a questão do cachimbo, né, cachimbo norueguês, que é um elemento, né, que nesse momento na Noruega também faz parte de um elemento identitário norueguês, né. É um pouco de mostra de resistência da Noruega por causa da dominação. Então, naquela foto vocês viam eles agrupados fumando, porque é um hábito da sociedade, mas também porque é um tipo de cachimbo diretamente relacionado aos marinheiros. Hoje você falou que a alegria poderia também, com o homem, nos determinados suas coisas, uma mão, tinha uma tendência a ter alguma coisa. Isso já era uma tendência mundial, então. Isso é uma forma que existe dentro das escolas retratistas, principalmente do barroco. Tá? Na Renascença, geralmente, esses elementos são colocados na mesa, Cláudia. Né? Então, às vezes não está na mão da pessoa, a pessoa aponta e tal. Mas do barroco isso começa a aparecer na mão. Isso é simbólico, né? Na Iria, a gente pode falar de uma simbologia mais forte. O Andersen não é um artista, apesar de vocês terem aquele, o Generoso Marx, que tem uma rosa embaixo, assim. Vicente Machado. Ele não necessariamente é um artista que trabalhava com a simbologia. Tá? A simbologia aparece no quadro dele, a gente consegue tirar elementos dali que ele se apropriava, mas não é a força do elemento dele. Mas sim, isso é uma tradição, já é uma forma de fazer. O que mostra, no caso do Andersen, uma filiação às tradições e do ensino. Da Iria, a gente vê uma relação que provavelmente ela apreende pela forma de fazer as miniaturas. Porque no broche você não tem muito como construir discurso que não seja pelo destaque. Tá? Na questão dessas pinturas que ele vai fazer no navio, ele faz uma quantidade de obras nesse período de deslocamento. Ele registra, então, os marinheiros em ação, costurando tela, fazendo a comida, navegando. São cenas de gênero de quem tem bastante tempo dentro de um período de navegação para fazer esse tipo de cena. Tá? Então, algumas obras dessa fase, elas são com a pincelada bastante solta. A gente sabe que são representações que ele fez de frente à cena, obviamente, mas algumas outras elas já são mais detalhadas, mais acabadas, o que caracteriza um tempo que ele fica mais com o tema. Essas obras elas se dividem em termos de propriedade entre Brasil e Noruega, essas daqui, ok? Essa é uma das primeiras representações, existem duas versões desse quadro, é o Porto de Cabedelo, onde ele mostra a chegada, então, do navio na costa brasileira, onde mostra para você uma vista, obviamente, de quem está no navio olhando para a costa. Né? O que é interessante do Andersen é que, apesar dele ser estrangeiro, apesar dele ser, vamos dizer, totalmente diferente do referencial dos demais, ele não olha a população de um caráter exótico. Tem uma série dele que vai ser uma encomenda em que ele vai aí representar os tipos, o caboclo, o mameluco, ele vai fazer alguns assim. Mas aí é uma encomenda específica. Mas dos artistas estrangeiros, ele é um dos que pouco olhava os nativos de forma exótica, de forma de curiosidade, com um certo desprezo ou com um certo grau de superioridade. Tá? Então, ele quase que coloca como um representante igual
mas, por um outro lado, ele também não supervaloriza. Então, ele retrata, né, sem trazer tantas conotações de diferença ou de valorização. O período brasileiro dele é o período que é mais rico para nós, porque mostra toda a fase de convivência dele com o Paraná e com o desenvolvimento da área do Paraná. E também a gente divide em duas fases. A fase litorânea, que é a fase em que ele mora em Paranaguá, que ele começa a fazer o seu nome como um pintor local, e a fase que ele vem para Curitiba. A história do Andersen é super romanceada aí, né? Como é que ele decidiu ficar, como é que ele foi encontrado. E eu vou deixar o pessoal do Andersen contar para vocês, porque essa é a parte mais gostosa deles. Mas tem uma relação muito significativa, que quando ele está em Paranaguá, e a pessoa que o incentiva no processo de se tornar um artista importante para a comunidade local paranaguara, é o engenheiro Lang, o pai do Lang de Morretes, né? Então, engenheiro Lang, aí, Cláudia, ele é um cara que também precisa ser estudado, né? Precisa de um estudo muito legal que abranja não só a parte histórica dele com a Estrada de Ferro, mas dele como uma personalidade na sociedade cultural. Ele foi professor, foi incentivador da escola alemã, por exemplo. Ele está em várias instituições alemãs do Paraná, e um homem que se mostra um homem refinado, né? Então, você imagine uma personalidade, que nem o Andersen, que sai da Dinamarca. Okay? Imagine um alemão que sai de Leipzig e vem para cá, sai de Munique, passa por Munique. Essas localidades são extremamente urbanizadas no século XIX. Então, para eles, tem um caráter romântico, né? Porque a Mata Atlântica é deliciosa, ela é cheirosa, ela é um mundo a descobrir ainda. Mas, ao mesmo tempo, a urbanização ainda carece, é uma sociedade muito carente. Então, pessoas refinadas como o engenheiro e como o Andersen, ao mesmo tempo que se fascinam com essa estrutura simplista que a gente tem nesse contexto, por outro lado, eles são alienígenas quase. Então, o encontro deles é um encontro feliz, né? Essa é quentinha. Tá. Então, notícia de 1990. Ela é arqueóloga, não se esqueça. Então, quando a gente recebeu essa doação, 10 dias atrás, a neta me contou que é uma história de família, que o Rudolf Lang, que é o engenheiro Lang, o Frederico fez um desenho a lápis, e mostrou para o pai quis rasgar. E o menino ficou muito chateado. E o menino é esse aqui, tá? Esse aqui. E um amigo do Lang falou, não, o teu filho tem um traço muito bom, eu vou te apresentar uma pessoa que pode direcionar teu filho. Foi aí que ele conheceu o... Mas aí é que tá, por isso que a história precisa ser revista, porque o pessoal diz que quem traz o Andersen de Paranaguá é o engenheiro Lang. Por causa disso, o filho foi tirar aulas. Mas aí, veja, quando o engenheiro conhece o Andersen, ele não é pai ainda do Lang. Então, tem uma diferença, entende? Por isso que a gente precisa fechar os dados aí. Mas, de qualquer jeito, o engenheiro Lang é uma pessoa que a gente precisa estudar, gente. Tá? Ó, para quem quer doutorado, tem um material... Mas ele já tinha nascido em 1900. Mas a questão da habilidade, o Lang, se eu não me engano, ele vai estudar com 11 anos de idade. Tá? Então, e o Andersen se desloca para Curitiba.
E aí, quando o Lang vai estudar com o Andersen, é porque o Andersen está na escola alemã e ele está no Colégio Paranaense. Então, é um outro passo. Ele já está em Curitiba numa outra condição. Até pode ser que se feche o ciclo, entende? Quer dizer, que o engenheiro não tenha casado alhos com bugalhos, quem era o Andersen, e que era aquela pessoa que ele ajudou a trazer. De qualquer jeito, a gente precisa estudar isso, né? Mas, e muito material. Tem 2 retratos, Cláudia, belíssimos, do engenheiro, feito pelo Andersen, que fica nesse vínculo entre o retrato oficial e retrato afetivo. Bom, ele vem, então, para Curitiba, e aqui ele vai desenvolver uma carreira muito mais de acordo com o que a gente pode pensar, próximo daquilo que ele ansiaria ou que, de uma certa forma, existe como estrutura na Europa. Bom, falando nisso, aqui está o Lang, né? Ó, o Andersen aqui e o Lang aqui. As fotos do Andersen também são uma delícia, né? Do Andersen existem várias fotos fazendo piquenique com a família Lang na Serra do Mar, que são uma graça, são retratos de época, né? São muito gostosos, mas vamos à pintura mesmo. Bom, para aquele susto, acho que a turma da noite não teve tanto esse susto, mas a turma da manhã teve muito susto. Essa é o primeiro retrato que o Andersen fez da sua esposa. Eles tinham uma diferença grande de idade, né? Mas que era bastante comum naquela época, gente. Olhem para as suas famílias, cada um vai ver lá uma avó, uma tia que casou com 11, 13 anos de idade, né? Então, há uma diferença grande. Eu não vou afirmar com certeza, mas, se eu não me engano, ele estava com 27 e ela devia estar com uns 13 anos. Então, há uma diferença grande aí. Oi, Márcia. Há uma diferença grande de idade entre eles, né? Mas, de novo, gente, cuida com os nossos valores, ok? Essa é uma outra sociedade, esse é um outro local, essa é uma outra época. Eles vão ser parceiros a vida inteira, mas a gente tem uma diferença sociocultural entre eles, né? Ana era uma cabocla, Andersen era um homem do mundo, né? Independente disso, eles constroem uma família e eles se mantêm unidos até o final da vida dele. Desculpa, ele tinha mais que 27, porque ele chegou no Brasil em 92. Então, vai lá. Se ele nasceu em 60, ele chegou no Brasil com 32 anos. Então, a coisa é maior. É maior ainda. Quando ele chegou ao Brasil, mesmo que ele tenha casado no primeiro ano, casou com 32, 33 anos. Então, ela tinha metade da idade dele, com certeza. Com certeza. É uma menina, né? Então, assim, ele fez vários retratos de Ana. E alguns retratos a gente sabe que ele fez para mostrar para a família na Noruega, porque ela nunca foi à Noruega. Ele volta à Noruega só mais uma vez, né? Então ele veio da Noruega e só vai mais uma vez, né? Essa relação etária deles, né? Essa diferença não é só da idade, é também cultural, né? Então, o que se sabe é que a Ana tinha uma formação correspondente ao ensino fundamental, né? Então, é muito diferença, né, cultural nessa época. Mas, de alguma forma, o casal se harmonizou e viveu. A gente não tem esse nível de intimidade na história da família, né? Mas se manteve unido até o final da vida. Tá? O Andersen, eu não sei se quando vocês forem lá ainda está essa exposição, eles estavam com uma exposição de retratos de Ana, e ele estava fazendo uma campanha para as pessoas que chamassem Ana, fizessem fotos para colocar as Anas que existem junto à Ana. Tá? Aqui é um exemplo. Perceba bem a diferença entre esse tipo de retrato e esse daqui. Tá?
o que é um retrato oficial, o que é um retrato de afeição, né? Então, retratos oficiais são retratos que algumas vezes foram feitos com base em fotografia, porque foram feitos tempos depois do período de vida da pessoa retratada. Algumas vezes porque realmente a distância geográfica é a necessidade para fazer esse conjunto de retratos. E dá para perceber que o Andersen fazia isso meio como obrigação. Ou ele se auto-aplicava uma exigência do tipo, eu preciso ser controlado, eu preciso obedecer padrões, ou ele também não gostava muito de fazer isso, né? Então, isso pagava a conta, mas não necessariamente é onde você tem o valor mais importante. Muito cuidado, aqui para um pouquinho, não é a minha área de expertise, o pessoal do Solar do Rosário pode falar isso muito melhor do que eu, mas na pesquisa histórica a gente tem muito claro a questão de valores em relação ao retrato. Retrato de encomenda vale menos que retrato de afeição, tá? Tanto porque o retrato de encomenda ele é institucional, apesar dele ter um valor aplicado para ele inicial, porque ele geralmente é fruto de uma negociação, e ele tem um valor agregado porque é uma personalidade histórica, porque faz parte da memória de uma instituição. Ele não tem o valor afetivo, né, que o outro, que é o que eu falava do cabelo, se aplica de novo, né? Então, não tem esse valor agregado a ele, que é o valor que muitas vezes o quadro fica com ele. Então, isso a gente pode dizer, por exemplo, que é um pouco da história da própria Mona Lisa, ok? Pela relação da importância que a obra vai ter hoje, legada pelo Museu do Louvre, né? É um outro valor agregado a ela, mas é o valor que está inerente à obra pela relação que o Leonardo tinha com a obra. Tá? Então, esse tipo de obra que fica com o artista, esse tipo de obra que é feita de pessoas que ele tem carinho, geralmente são obras mais caras, né? Então, assim, é muito mais legal você ter um amigo artista que diz assim, gostei tanto de você, posso fazer um retrato seu? Ou ele, né, como frase, a gente vai falar mais adiante, vou fazer um retrato seu, você é demais, né? Vou te dar de presente. O frase nunca dava de presente. Mas o retrato, isso é muito mais importante do que você chegar e dizer assim, você faz o meu retrato, tá? Porque você é o tema que ele escolheu, né? Claro que nem todos nós temos essa possibilidade de um artista cair aos nossos pés e dizer, você é o meu muso, você é minha musa, né? Mas esse é o caminho. Bom, o Andersen tem alguns temas. O Rossio, em Paranaguá, que é uma região onde ele teve um bom período de convivência, ele representa em diferentes momentos da história dele, mas que mostra para você uma qualidade compositiva, né? O Andersen é um artista, ou foi, melhor dizendo, foi um artista, né, de composição complexa, né? Ele tem domínio espacial e técnico muito estabelecido. Então, para um contexto europeu, ele era mais um, mas para um contexto brasileiro e paranaense, ele é o cara, tá? Desculpa o coloquialismo, mas há uma relação muito diferenciada. Ele era um indivíduo que dominava a linguagem artística, né? Aí, ó, Cláudia, esse, o Bruno aí, né? Um retrato do engenheiro Lang que você vê como ele é um retrato mais próximo do Knut Hamsun, né? Que tem uma questão do olhar, do se impor, mas, ao mesmo tempo, de uma proximidade com o tema, de um respeito com o tema, né? E eu, olhando as fotos, assim, eu nunca pensaria que o Bruno era pai do Lang, né? Se você olhar as fotos, assim, eles são muito diferentes, assim. Mas é uma personalidade muito importante. Desta fase, né, desse tipo de retrato, existem vários do Andersen, que também alguns retratos entravam nessa categoria mista, entre uma encomenda, mas de pessoas que ele tinha afeição. Tá? Do Andersen, a gente tem uma possibilidade como artista, e aí o Ricardo Carneiro foi a pessoa que mais estudou, e a Amélia Siegel também, os cadernos de negociação do Andersen. Então, os cadernos nos permitem ver
momentos de algumas negociações, mas principalmente das aulas e pouca coisa das encomendas. Tá? Mas existem outras documentações que aos poucos vão se fechando. É possível que famílias tenham essas documentações de negociação. Tá? Esse é o generoso, né? Aqui, percebam, esses são retratos oficiais, mas perceba que são retratos oficiais mais poderosos, né? São retratos que ele vai caracterizar personalidades públicas que, de alguma forma, ele teve relações, né? A gente calcula que esse é um retrato que o generoso provavelmente posou para ele, porque tem desenho e porque essa cadeira é uma cadeira que aparece em outras representações do Andersen. Tá? Dele a gente começa a ver temáticas de estúdio que são identificáveis em várias obras, ok? Esse quadro é um dos mais bonitos que eu já vi do Andersen. Ele está na propriedade particular, né? É uma representação na época que as pessoas podiam, olha que beleza, acampar em Vila Velha, né? Bem pertinho dos rochedos. É uma representação onde que mostra uma das qualidades que o Andersen tinha em termos de representação da natureza, que é a captação da atmosfera, né? Então, você tem essas nuvens que você quase consegue sentir o vento, né? Assim como a grama que está reclinada, né? Então, esse também, de novo, na vida do Andersen e na vida dos seus discípulos, a gente tem um outro hiato aí de pesquisa, que é os momentos que eles saíam juntos para fazer viagens juntas. Porque a gente, do Lang, tem representação dessa, que provavelmente data da mesma estada, do Lang, do Debona. Então é possível que eles tenham ido juntos. Okay? Aí é Vila Velha. Tá?